Ok? Então, bom dia. Bom dia aos estados todos. Hoje é o nosso último dia de aulas, né? Então, queria começar lembrando que amanhã, nós temos a manhã toda de discussão a respeito de temas de matemática, e seria, então, interessante já conhecer algumas perguntas com antecedência, para que a gente possa repartir aqui pelos membros da mesa. Então, durante todo o dia de hoje, assim que tiverem alguma coisa que queiram perguntar sobre matemática, história da matemática, ensino da matemática, publicações de matemática ou qualquer outra coisa relacionada, como experiência em sala de aula, ou importância de um determinado assunto ou não, absolutamente qualquer coisa ligada aqui aos nossos temas, né? Que enviem as perguntas e o nome de quem está perguntando também, para a gente fazer referência. Então, nós já estamos montando aqui um primeiro banco. Ótimo. Exercícios que foram, que você não conseguiu fazer ou tem curiosidade de saber uma solução melhor. Enfim, é só, no caso do Rio de Janeiro, escreva, larga aqui em cima da mesa. Para os demais estados, eles têm o Beauclerc, que ali está recebendo e colecionando todos eles também. Sim, estará. Ok. Na verdade, quem está recebendo as perguntas para amanhã é a Maria. Sim. Bom, de qualquer forma, esse banco vai estar sendo feito hoje. É claro que amanhã, né, durante a sessão, novas perguntas certamente vão aparecer, mas a gente já deve começar com um certo V0, não é? Pois bem, nós vamos hoje, na segunda parte da aula, fazer uma homenagem ao professor Morgado. Aliás, ele vem nos visitar, vai dar uma aula de matemática financeira, não é? Como se estivesse aqui presente, realmente, vai ter exercício, de tarde vocês vão trabalhar, tudo igualzinho, vocês já estão acostumados a fazer, certo? Então, hoje, agora, nós vamos falar sobre os volumes. Evidentemente, é impossível pensar em esgotar o assunto, quer dizer, vamos fazer uma introdução a esse tema, né, dos volumes. Na geometria, os três grandes, né, pilares, né, as medidas, nós temos as medidas de comprimento, as distâncias, não é? A medida da superfície de uma figura, que é a sua área, e a terceira, que é a medida do espaço ocupado por um objeto, que é a medida, então, que é o volume, né? Então, volume, em palavras assim bem simples, mas que podem ser usadas perfeitamente, a volume, então, é a medida do espaço. Como toda medida, o que é uma medida? Uma medida é resultado de uma comparação com uma outra grandeza da mesma espécie, não é? Então, medir, essencialmente, significa comparar. Cada vez, então, que eu preciso medir alguma coisa, eu tenho que, antes, estabelecer alguma coisa para ser tomada como unidade, ou seja, somente conhecendo aquilo que é igual a 1 é que eu posso entender o que seja 2. É como se eu dissesse para você que o dinheiro que eu tenho atualmente no meu bolso é 5. Ninguém sabe exatamente, não tem ideia de quanto eu tenho aqui hoje. Pode ser, sim, claro, pode ser R$5, ou pode ser 5 milhões de dólares, não é? Enfim,
Eu não sei. Cada um lida com a sua unidade de preferência. Fala. Então é isso, é necessário sempre, né, você estabelecer a sua unidade. O estabelecimento da unidade é inteiramente arbitrário. Então, por exemplo, eu quero medir a área aqui do quadro que está atrás de mim, né? Então, antes de pensar em qualquer tipo de fórmula, então eu vou pensar em que unidade eu quero fazer essa medida. Então, por exemplo, eu posso adotar como unidade uma folha de papel. Esta folha de papel e, então, medir a superfície do quadro significa, né, em princípio, cobrir o meu quadro com esta unidade e o número resultante, né, significa a área do quadro nesta unidade. Se eu achar que essa unidade está grande demais, eu quero algo mais fino, eu posso, digamos, adotar como unidade a superfície do apagador e, então, cobrir todo o meu quadro com o apagador. Daqui a alguns dias, então, eu vou chegar à conclusão que essa área mede 50.830 apagadores. E assim por diante, não é? Então, para a medida do volume, exatamente a mesma coisa. E por uma questão de ser prático, nós adotamos como unidade de volume um cubinho, né, cujas arestas têm comprimento igual a 1. O quê? Simplesmente 1. Então, se a aresta daquele cubinho for de 1 centímetro, aquele espaço ocupado pelo cubinho chamar-se-á centímetro cúbico, né? Cubo, esse nome cubo, vem exatamente da figura ser um cubinho, a nossa unidade. For um metro cúbico, quilômetro cúbico, enfim, qualquer coisa, né? Então, uma vez estabelecida a unidade, a primeiríssima coisa é estabelecer o volume do bloco retangular. Ou, como se fala na escola, né, do paralelepípedo retângulo, o tijolinho, né? Então, vamos pegar aqui uns materiais. Viu, John? Tá vendo? Já começou a aparecer coisa aqui. Isso aqui é ótimo, isso aqui é aquela brincadeira que meus filhos, né, quando eram pequenos, adoravam fazer esses castelinhos aqui. Pois é, então o bloco retangular é um tijolinho desse. Pois bem, então vamos tentar descobrir qual é uma fórmula que calcula o volume disso aqui. Então, eu vejo que ele tem arestas de 3 tamanhos diferentes, né? As faces são retângulos, né? Bloco retangular. E eu me pergunto se esse espaço, não é isso que eu estou manipulando aqui, se esse volume, se ele é ou não é proporcional ao comprimento do objeto. Será que o volume é proporcional ao comprimento? Então, se eu dobrar o comprimento, o volume dobrou? Sim. Se eu triplicar o comprimento, o volume triplicou? Evidentemente. Então, o volume é proporcional ao comprimento. Será que o volume é proporcional à largura? Também eu respondo afirmativamente, porque se eu dobro a largura, o volume, claro, dobrou. Né? Se eu triplico a largura, o volume também triplicou. E para a terceira medida, né, da altura, eu vejo também a mesma coisa. Então, quer dizer que o volume de um paralelepípedo retângulo é proporcional a cada uma das suas dimensões, né, como a gente fala. Então, se eu tenho um bloco retangular de comprimento x,
largura y e altura z. Aliás, essas palavras, comprimento, largura e altura, também ficam inteiramente à escolha do freguês, né? Porque eu posso imaginar o objeto apoiado assim, então comprimento, largura, mas eu posso também colocá-lo dessa maneira ou dessa, tanto faz. Quer dizer, então, que o volume desse objeto, né, que depende dessas três medidas, ele é proporcional a cada uma das medidas, não é? Então, vamos usar aquela primeira aula da semana e, no lugar de x, vamos colocar x vezes 1. Então, se o volume mantendo y e z constantes, né, como você viu ali no meu tijolinho, se o volume é proporcional a x, então isso é igual a x vezes o volume de 1yz. E procedendo da mesma maneira para as outras, xy vezes o volume 1z. E como o volume também é proporcional a z, isso dá Então, quer dizer que o volume do bloco retangular é o produto das três medidas multiplicado ainda por um certo coeficiente. O que é isso? Isso é o volume de um bloco retangular cujas três medidas são iguais a 1. O que apareceu ali? É esse indivíduo aqui. Tá? Então, como eu já tinha combinado com vocês que isso daqui vale 1, então o volume de um bloco retangular é, nesta unidade, é claro, né, que se eu tivesse adotado um outro tipo de unidade, a fórmula para o volume do paralelepípedo retângulo seria, evidentemente, diferente. Mas seria sempre igual ao produto multiplicado por algum coeficiente que depende, portanto, da unidade escolhida, certo? Então, como a gente tem mania de escolher sempre a unidade mais simples, né, mais agradável, o volume é simplesmente o produto das três dimensões. Aqui temos aqui, ó, ao vivo, um bloco retangular grande. Então, eu só faço as três medidas, multiplico, então eu tenho o volume de papel aqui desse bloco retangular. Muito bem. Logo agora, vamos falar de objetos semelhantes. A noção de semelhança entre duas figuras é desenvolvida, né, desde cedo na criança. Desde cedo mesmo, ela aprende a reconhecer coisas que têm a mesma forma. Não só figuras, desenhos, como objetos também. Aquele carrinho miniatura, né, que é igualzinho ao carro do papai, ao carro grande, o caminhãozinho, que é igual ao caminhão grande, igual nesse sentido, né, semelhante. Então, essa noção, desde cedo, nós temos, a criança tem, né, de objetos semelhantes, que têm a mesma forma. Na verdade, o que quer dizer isso, que tem a mesma forma? Que significa que todas as distâncias
que existem ali estão sendo sempre multiplicadas por um mesmo fator. Então, se eu tenho, ainda falando de um bloquinho retangular, de medidas x, y e z, obter um bloquinho semelhante significa multiplicar essas medidas por um mesmo fator. E aqui, então, obter um bichinho semelhante. Então, nós dizemos que esse K que apareceu aqui se chama fator de ampliação, né? Ou razão de semelhança. Razão de semelhança, né? Então, eu pego duas medidas correspondentes, homólogas, né? E divido a segunda pela primeira, o resultado é esse número K, razão de semelhança ou fator de ampliação. E a minha pergunta é se este volume aqui é V e este volume aqui é, digamos, V', que relação existe entre V e V'? É facílimo ver isso, não é? O volume do bloco pequeno é o produto, o volume lá também é o produto, e vai acontecer este fato, né? Que o volume, o segundo volume é K ao cubo vezes o volume anterior. Frequentemente a gente escreve isso desta forma e memorizamos da seguinte maneira, que se dois objetos são semelhantes na razão K, então a razão dos volumes é o cubo da razão de semelhança. Esse resultado, né, que é inteiramente elementar, apesar de ser da maior importância, que você acaba de ver no bloco retangular, ele é absolutamente geral. A gente já vai mais ou menos explicar por que vale para qualquer coisa. Para eu justificar, não vou fazer isso exatamente agora, mas para eu justificar por que esse resultado é completamente geral, é preciso de alguma coisa a mais, que é a definição geral de volume. Não? O que é volume de um objeto qualquer? Por enquanto eu sei que para um bloco retangular funciona assim. Bem, vamos dar um exemplo prático disso que a gente acaba de falar. Olha o sorriso dele, ó. Bom, nós temos aqui um objeto bastante conhecido e pela forma, né, eu não sei como calcular o volume disso, né, eu não tenho uma fórmula para calcular isso. Muito bem, nós temos aqui dois objetos semelhantes. Não é? Eles são bastante semelhantes mesmo. Fiquei assim até intrigado, porque quando a gente fala numa miniatura de uma garrafa, não é só uma coisa pequenininha, não. Elas são semelhantes mesmo. Ou, não sei exatamente, mas muito aproximadamente semelhantes. Então eu vou te dizer o seguinte. Esses são os mesmos da última vez ou aqueles já? Aqueles já foram tomados há muito tempo.
régua. Essas medidas... Cara, onde é que estão? Essas medidas são... Então, exemplo que você está vendo aí. A altura da garrafa grande é 31,5 e da pequena 12. A minha pergunta a vocês é a seguinte: aqui está escrito o conteúdo, volume. (900 ml). Pergunta é, qual é o volume da garrafinha? Então tem aqui dentro. Ou seja, essa dose aqui é de quanto? Claro, é o volume interno, né? Nós estamos vendo é o volume interno. É muito simples. O que nós fazemos? Calculamos essa razão. Eu podia fazer, a razão dos diâmetros é a mesma. Porém, a altura dá uma medida melhor, né? Na hora de fazer a razão, tanto faz a maior pelo menor ou o contrário, tá? Tanto faz. Eu fiz aqui o pequeno dividido pelo grande. Isso quer dizer que se eu dividir o volume pequeno pelo volume grande, isso daqui vai dar a razão de semelhança ao cubo. Quer dizer que o volume pequeno é igual ao volume grande, que é 900, multiplicado por esse número que é o 0,381 ao cubo. Essa conta vai dar quem tiver curiosidade, aqui está escrito também o conteúdo, pequenininho, 50 ml. Que é aquilo que nós achamos. Não é? Então, esse resultado, ele é poderosíssimo, porque ele permite comparar. Não é? Você conhece alguma coisa a respeito de um objeto, então você sabe exatamente o que acontece com os objetos todos que são semelhantes. Se você multiplica, então, todas as medidas de um objeto por 2, se multiplicar por 2, o que acontece com o volume? Fica multiplicado por 8. Você sabe que isso, inclusive, é muito... acontece muito próximo, até com gente. Se você pega, por exemplo, uma mãe e filha, evidentemente sem nenhuma assim, distorção, né? Ninguém é magro demais ou gordo demais, enfim, então num padrão, digamos, normal. Né? Quando a filha tem a metade da altura da mãe, bota as duas na balança. O volume da filha é 1/8, o peso, né, da filha é 1/8 do da mãe. Faça essa experiência, quem tiver filho em casa, faça essa experiência ou na família. É impressionante como é próximo. Se não der certo, a pessoa fazer um regime. Exatamente. Se não der, é porque tem alguém aí... Claro, tem alguém não. O adulto está precisando fazer um regime.
beber um pouco menos, comer menos linguiça, essas coisas, né? Trocar a linguiça por alface, né? O torresmo por chuchu. Ah, sim, trocar o Campari por água mineral sem gás. Não, com gás. Agora, por que esse resultado, assim, vou falar muito rapidamente, por que esse resultado, que a gente fez só num bloquinho retangular, e eu já estou usando até em gente, né? E por que funciona? É por uma mágica chamada definição do que seja o volume de um objeto qualquer, né? Quando eu pego esses bloquinhos, cujo volume eu já sei calcular, e eu vou empilhando, né? Vou fazer vou empilhar os meus bloquinhos. Esse negócio que eu estou criando aqui vai se chamar, vamos dar um nome de poliedro retangular, tá? Poliedro retangular é, então, um monte de bloquinhos justapostos, assim, colados. Tá combinado? Então, isso aqui, nome disso, poliedro retangular. Eu sei calcular esse volume, sei, é só somar os volumes dos bloquinhos. Agora eu pego um objeto, vamos lá. O que é o volume disso aqui? Aliás, alguém diz, enche d'água, depois bota no... Perfeito, né? Esse negócio de encher d'água é ótimo quando você pode, né? Então, água é um negócio sensacional, porque permite você medir volumes por imersão, né? Eu quero o volume de uma pedra. Aí eu mergulho ali dentro de um cilindro com água, vejo quanto sobe, essas coisas. Arquimedes já tinha descoberto essa maravilha há muito tempo. Mas é claro que isso é um recurso prático, porque se eu quiser medir, por exemplo, o volume da Lua, por esse método fica um pouco difícil, não? Então, o que a gente diz é o seguinte: eu pego meus poliedros retangulares, né, e coloco assim, ó. Então, eu tenho um poliedro retangular, né, que está contido no meu objeto. Então, eu sei que o volume do meu poliedro é menor, né, do que o volume da minha tigela. Mas eu posso melhorar isso, né? Ainda tenho espaços vazios. Quer dizer que ao colocar mais um tijolinho, eu melhorei a minha aproximação. Então, cada espaço vazio que eu achar, eu vou lá e sapeco mais um tijolinho. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma sequência, né, que vai se aproximar tanto quanto eu queira do volume do meu objeto. Então, o volume de um objeto é um número real, né, cujas aproximações por falta, né, são os volumes dos poliedros retangulares contidos nele. Então, por essa razão, o que aconteceu, né, o que acontece com cada bloquinho retangular vai acontecer com o meu objeto, evidentemente. Então, é por causa dessa definição singela é que essa propriedade vale para qualquer coisa. Mas ainda, você sabe que uma vez, deixa eu contar um caso aqui, sem que me desviar muito. Tem um pessoal assim mais abastado que tem lancha, sabe? Barco. Não, pessoal que barco. Então, uma vez, ouvindo uma conversa num botequim, um personagem dizia para outro assim, ele tinha uma lancha de 20 pés. Os barcos têm essa mania de... Ninguém mede barco em metro, ninguém não sabe por quê, é tudo em pé. Em pés, né? Então, uma lancha de 20 pés, não é lá um lanchão, não, uma lanchinha. E ele tinha um motor de popa de 100 HP. Aí dizia assim, eu vou trocar por uma de 24 pés. Aí pergunta do outro,
Que motor você vai botar? Bom, o que esse diálogo quer dizer? Que quando você aumenta o tamanho de um barco, né, para o mesmo modelo, é um semelhante, porém maior, né, o volume aumenta, a gente já sabe como aumenta, né, de acordo com essa razão ao cubo. Então ele vai precisar de um motor mais forte. A potência do motor tem que ser proporcional ao peso do barco para que eles tenham desempenhos semelhantes. Se você não mantiver essa relação entre a potência do motor e o peso do barco, o seu barco não vai correr tanto quanto corria o antigo. Enfim, para ter desempenhos semelhantes, é bem razoável isso, que a potência do motor seja proporcional ao peso do barco. É claro, se uma pessoa tem força para carregar um saco de cimento, para carregar 2 sacos de cimento precisa de 2 pessoas e assim por diante. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. O barco antigo tinha um comprimento de 20 pés e tinha um motor de 100 cavalos. Agora ele quer saber, se ele trocar para 24 pés, que motor ele deve ter. Você vê que essa questão, que se percebeu num botequim de praia, entre uma caipirinha e outra, aparentemente não tem nada a ver com geometria, mas tem. Pois é, só para você saber quanto é que vai dar esse negócio, a razão de semelhança que eu fiz agora do maior para o menor vai dar ao cubo isso quer dizer que para ter um desempenho náutico semelhante, você vai ter uma potência de 100 vezes precisa aumentar de 100 para 173, quase dobrar então a potência. É uma coisa interessante porque você aumentando isso aqui, quer dizer, aumentar de quantos por cento de 20 para 24, aumentou quantos por cento? 20%, Então, para aumentar o seu barco só em 20%, você precisa aumentar a potência em 73%. Isso vale não só para barco, não, para navio, enfim, para qualquer 2 objetos ligeiramente semelhantes em que você necessita de um desempenho também semelhante. Muito bem, então isso está resolvido. Para continuar, nós temos uma dificuldade aqui. Porque essa definição de volume que eu dei como sendo o número real cujas aproximações por falta são os volumes dos poliedros retangulares, não é? É muito boa, mas não é absolutamente prática, Então a gente tem que andar um pouquinho mais. E surgiu no século XVII um padre chamado Bonaventura Cavalieri, que resolveu o problema
de forma elementar e extremamente elegante. Vamos, não precisa baixar não, acho que vai dar é só diminuir um pouquinho a luz. Vamos conhecer esse indivíduo sobre o qual vou falar um pouquinho. Esse cara aí, bonito ele, né? É um galã? É, Bonaventura Cavalieri, olha lá. Obstinado, né? Ele sacou uma coisa e publicou, deixa eu mostrar agora. Diminui um pouquinho essa luz aí, gente. Para a gente poder ver. Agora deixa eu mostrar o livro que ele publicou. Agora baixa. Isso. Pronto. Isso aí é uma página do original, tá certo? O que ele está falando aí, que você não vai entender esse texto aí, primeiro porque está em latim, que é uma língua que aqui nessa sala só tem uma pessoa que fala, lê e escreve latim. Existe. E está sentado aqui na minha frente. Jesus é Paulo Carneiro. Entre as dezenas de línguas que ele fala, uma delas é o latim. Assim. Ele aqui, está vendo? Isso aqui é uma superfície, é uma figura plana. E aqui ao lado, uma outra figura plana. Então ele descobriu uma maneira de comparar duas figuras, a área de duas figuras planas. Então ele sacou o seguinte, aqui, não sei se dá para ver, existe um segmento, né? PR, está vendo um segmento PR aqui, mais ou menos? Na mesma altura, existe um outro segmento lá, NB, está vendo? NB. Então ele disse, se na mesma altura, os dois segmentos que cortam as figuras, se eles tiverem o mesmo tamanho, se isso acontecer sempre na mesma altura, aqui embaixo, o segmento HI e lá o segmento LD. Se forem iguais, ele conclui que as duas figuras têm mesma área. Incrível isso, né? Porque ele pensou, não sei se foi exatamente, mas na minha cabeça é como se fosse assim palitinhos, né? Então, essa área daqui, ele pensou fazendo assim uma arrumação de palitinhos, né? Cada um do seu comprimento, e aí deslizando esses palitinhos um sobre o outro, ele criou uma outra figura, até com essa vertical aqui, tá certo? Então ele alinhou todas as extremidades dos palitinhos e então tem essa curva. Agora esse lado aqui é reto, verdade? Então, é claro que é a mesma, os palitinhos são os mesmos, apenas foram ligeiramente deslocados, então a área de um lado tem que ser igual à área do outro. Pô, brilhante isso, não é não? Isso aconteceu ainda antes, um pouco antes da invenção do cálculo. Mas você já está vendo que o cálculo já está quase chegando aí. Né? Quer dizer, a ideia já está chegando. Pois bem. Continuando o livro, eu só tenho essa página aqui. Vamos lá. Agora no quadro aqui. Ele faz exatamente a mesma coisa com volumes. Você imagina, então, o seguinte, isso aqui são dois objetos quaisquer. Eles estão em cima da mesa e têm mesma altura, combinado? Portanto, eu vou pensar uma coisinha assim. Nesta altura X, eu tenho uma seção cuja área, vou chamar A índice X, é a área que ocorre na altura X.
Na outra figura, no outro objeto, eu tenho também a seção por este plano. E esta área aqui, eu vou chamar de a linha índice X. Então, Cavalieri percebeu o seguinte: se para todo X, tá? Desde a mesa até lá em cima, a área da esquerda for igual à área da direita, você mesmo que você nunca tenha visto isso, se essa área for igual a esta, sempre, para todos esses planos, qual é a conclusão que você pode tirar daqui? Os volumes são iguais. Da mesma maneira que, comparando segmentos, a gente conclui algo sobre a área, agora, comparando áreas, eu tiro uma conclusão a respeito dos volumes. Isso é uma ideia simples, né? Mas ela é magnífica. É uma coisa, é uma preciosidade realmente do raciocínio humano. Imaginar, então, os objetos fatiados. É como se aquela figura da esquerda fosse, digamos, um presunto, e a da direita, não sei bem o que, um pernil. Não é? Aí você passa os dois na máquina de fatiar lá da padaria. E aí você compara fatia por fatia. Digo, essa fatia aqui tem o mesmo peso dessa aqui, ó, sei lá, tem a mesma área, né? Peso. Se isso acontecer para todas as fatias, pronto, então essas figuras são iguais, né? São a mesma. Então, pensar dessa maneira, antes de qualquer tipo de fórmula, é muito bacana. Esse negócio não sabe o que é prisma, né? No bloco retangular, quando a gente tem um produto x, y e z, se eu juntar as duas primeiras letras, x vezes y, isso dá a área, né, da base, e a terceira a gente pode chamar de altura. Então, se eu pego, por exemplo, esse bloco retangular, né? Então o volume disso é a área da base vezes a altura. Se eu corto um pedaço dele, cadê? Não vou cortar não, né? Se eu corto um pedaço dele, então o volume de cada parte é proporcional à área, né, da sua base, ou seja, para cada pedacinho, para cada pedaço, né, cortando aqui por um plano vertical, o volume continua sendo a área da base vezes a altura. Então, todos os prismas retos têm essa maneira de calcular o volume. A área da base vezes a altura. O que Cavalieri permitiu a gente imaginar? Permitiu que a gente pudesse deformar, até deformei demais, ou seja, fazer cada fatia deslizar uma sobre a outra, não é? Esse agora é um prisma, não é reto. Como é que é o nome de um prisma assim? Prisma oblíquo, não é? Prisma oblíquo. O volume mudou? Não. A base é a mesma? É.
A altura é a mesma ou a altura mudou? Não, a altura é a mesma. Né? Então eu posso manipular o meu prisma, eu posso até fazer com que ele não seja mais prisma. Pronto, isso aqui agora é um objeto sem nome. Tem a mesma base? Tem. Tem a mesma altura? Sim. E o volume? Continua o mesmo. Desde que as fatias, né, que são as folhas de papel, sejam as mesmas em cada altura, o volume, portanto, não se altera. O mesmo, essa manipulação, né, de um objeto, eu posso deformá-lo mantendo o seu volume, posso fazer com a pirâmide também, não é? Eu pego um ponto aqui em cima e corto e modifico, né, manipulo a pirâmide, né, deslizo cada fatia uma sobre a outra, mudando a forma da pirâmide. A base não mudou, o vértice fica andando no plano paralelo e o volume, seja ele qual for, é o mesmo. Né? Então, só essa ideia, né, permite que eu conclua que prisma ou também pirâmides de mesma base e mesma altura tem mesmo volume. Então, assim, imaginar os objetos assim, fatiados produz conclusões muito interessantes. Né? A gente percebe exatamente de que maneira eu posso manipular o objeto mantendo intacto o seu volume. Pois bem, então, vamos fazer um resumo. Eu conheço o volume do bloco retangular, eu sei lidar com objetos semelhantes, eu conheço o volume do prisma, eu sei que prisma reto ou prisma oblíquo tanto faz, que o volume é o mesmo, que a área da base vezes a altura. E o próximo passo difícil é entender o volume da pirâmide. Tá? O que é a pirâmide e o prisma, que relação os dois têm? Por exemplo, se eu tiver um prisma e uma pirâmide com a mesma base e a mesma altura, qual é a relação entre os volumes? Essa relação entre prisma e pirâmide de mesma base e mesma altura já era conhecida desde os gregos antigos, porque fazendo modelos, né, em pedra, em mármore, eles concluíam que prisma e pirâmide de mesma base e mesma altura, a razão dos volumes é 3. O prisma é 3 vezes mais que a pirâmide, ou a pirâmide é 1/3 do prisma. Esse 1/3, esse denominador 3, que vai cismar de aparecer em diversos outros lugares, vamos ver por que ele existe. Então agora nós vamos descobrir como é que é o volume da pirâmide triangular. Bom, quando a gente fala de pirâmide, é comum nós falarmos na base da pirâmide, né, e no vértice da pirâmide. Pô, a pirâmide tem um bando de vértices, mas quando a gente fala o vértice, né, tem um que é mais importante, que é aquele bichinho que fica em cima ali, né, o oposto, a base. O vértice da pirâmide é aquele cara lá.
pensa numa pirâmide egípcia, né? A base é quadrada, o vértice da pirâmide, aquele pontinho lá em cima. Agora, não há dúvida, quando a pirâmide é de base triangular, entretanto, ela ganha o nome de tetraedro, né? Nesse caso, qualquer uma das três faces pode ser chamada de base. Né? Se eu cismar que a base é o triângulo ABC, então a altura é a distância do último vértice a esse plano. Se eu cismar que a base é o triângulo DBC, então a altura, né, é a distância do quarto vértice ao plano dessa base. Tanto faz, correto? Então eu vou criar uma notação que vai facilitar a nossa vida. Quando eu escrevo escrever isso aqui, significa que na minha cabeça, tá, esses 4 pontos A, B, C e D formam um tetraedro e eu estou pensando nele em que a base é o triângulo ABC e o vértice é D. Então, quando eu falar em altura desse tetraedro, você não precisa mais me perguntar qual é a altura. Você já sabe que é a distância de D ao plano ABC. Tá? Essa é uma maneira de escrever, para facilitar a minha vida. É claro que se eu escrever, por exemplo, A, B, C, D, eu estou falando no mesmo tetraedro, porque ele é formado pelas mesmas 4 letras. Apenas na minha cabeça agora, eu estou pensando nessa face como base e aquele vértice. Combinado? Ok. Então, vocês todos receberam um papelzinho que eu queria que vocês, então, trabalhassem, porque o desenho é muito chato e difícil de fazer. Vou te dizer o que eu quero. Eu quero isso aqui. Agora sim. Tá bom. Todo mundo tem essa folhinha aí, que é exatamente uma reprodução dessa aí. Show? Então, nessa folhinha, você vê na linha de cima o mesmo prisma reproduzido 3 vezes. No caso do prisma, mesmo ele tem base triangular. Não há dúvida o que é base no prisma, né? Então, o prisma tem 2 bases, ABC e a linha B', C', congruentes, não é? E tem as arestas laterais, A', B' e C', paralelas e de mesmo tamanho. Não é? Então, no meu prisma triangular, a base ABC é um triângulo qualquer. As faces laterais são, em geral, paralelogramos. Por exemplo, a base AB, B', A', né, tem lados opostos paralelos. É um paralelogramo. Vamos olhar, por exemplo, o plano A', C', C. Dá uma olhada no plano A', C', C. Tá vendo? Um plano lá na parte de trás. Todo mundo vê o plano A', C', C? Tá vendo? Que relação a reta B' tem em relação ao plano A', C', C? É paralela, né? Sim, claro. Se B' é paralela a A', quem é paralela a uma reta de um plano é paralela a esse plano, né? Muito bem. Vamos então agora
cortar o prisma em 3 pedaços. Ok. Então você, com a sua canetinha vermelha, não tem vermelha, serve rosa, roxa. De qualquer maneira, eu pedi para fazer as linhas bem fininhas para você poder, então, reforçar e destacar esses 3 objetos. Bom, você vê em vermelho 3 tetraedros, não é? 3 piramidezinhas. Aqui, não é? Primeira, segunda, terceira. Eu preciso que vocês demandem um tempinho para se convencer que essas 3 partes se encaixam e formam o prisma inteiro. Às vezes não é fácil perceber isso de primeira, mas é necessário, vou te dar um tempinho para ficar olhando, até você se convencer que os 3 pedaços se encaixam e formam o prisma inteiro. Peça ajuda ao colega do lado. Sugestão é olhar para a figura do meio. Isso. A sugestão é olhar para a figura do meio. É a mais difícil de ver, mas se você fixar a sua atenção na figura do meio, você vê que a primeira encaixa exatamente nessa região aqui atrás. Viu? E essa terceira, nesse espaço aqui da frente. Conseguiu mentalmente? Muito bem. Agora nós vamos demonstrar uma coisa muito bonita, que é o seguinte: esses 3 objetos que você vê em vermelho, eles têm o mesmo volume. Não dá para ver isso de cara realmente. Depois que eu demonstrar que tem o mesmo volume, eu posso concluir que uma dessas pirâmides vermelhas, por exemplo, essa que eu estou apontando, tem, portanto, volume 1/3 do volume do prisma. Se o volume do prisma é a área da base vezes a altura, eu terei demonstrado que essa piramidezinha tem volume a 1/3 parte. Mas só posso afirmar esse 1/3 se eu tiver algum argumento que me convença que esses 3 objetos têm mesmo volume. Nós vamos fazer isso agora. Bom, deixa eu escrever ali do lado. Agora vocês vão fazer um exercício de enxergar uma demonstração aqui no escuro, tá? Mas depois a luz vai acender. O primeiro objeto, eu vou pensar nele assim, ó. A, tracinho, A linha, B linha, C linha. Então eu estou olhando para aquele primeiro objeto e na minha cabeça a base é aquela figurinha de cima e o vértice é o ponto A. Então, quando eu falar em altura desse bichinho aqui, eu estou falando na distância de A até aquele plano que fica ali em cima. Portanto, eu estou falando na própria altura do prisma, exato? Muito bem. Então, aquele objeto tem um volume, escrito assim, volume do tetraedro A linha, B linha, C linha, em que na minha cabeça ele está arrumado dessa maneira. Eu vou então dizer que esse volume
é igual ao volume deste tetraedro. Ele não está ainda visível, mas eu digo que o volume desse é igual ao volume desse. Por que eu posso dizer isso independente ainda antes de estar vendo a figura? Porque o triângulo A', B', C' é igual ao triângulo ABC. Então estou trocando um triângulo por um outro que é igual. No primeiro, a altura é a distância do ponto A, que está embaixo, até o plano que está lá em cima. No segundo, a altura é a distância do ponto A', que está em cima, até o plano que está embaixo. Então tem a mesma. Tá bom. Em suma, o que eu fiz ali? Vamos agora mostrar. Pronto. Eu queria que diminuísse um pouco a luz aqui para a gente poder ver melhor as figuras de baixo. Deixa isso aqui mais no escuro, depois eles enxergam. Pode diminuir mais. Eu quero isso. Não, diminuir mesmo. Quero bem visível. O quadro não é importante. Então agora em verde claro, você vê que eu transformei a primeira pirâmide na segunda e que elas têm realmente o mesmo volume. Está convencido que o volume dessa vermelha de cima é igual a dessa verde aqui embaixo? Tá, perfeitamente. A terceira pirâmide não mudou nada, tá vendo? Ó? Agora, a segunda, por enquanto, ainda não mudou. Vamos pensar a segunda pirâmide, aquela lá em cima, na minha cabeça, ela está arrumada assim. A segunda pirâmide, eu vou pensar com vértice B' e a base lá no fundo, AC'. Então, quem não estiver enxergando, eu vou falar. Segunda pirâmide, aquela que está lá em cima, ela tem esse nome, B', traço, AC'. Então, na minha cabeça, a segunda pirâmide tem base na AC', portanto, esse triângulo que está lá no fundo. E esse vértice B' aqui está puxado, está mais para frente. Correto? Ora, eu posso... A figura de baixo que está em azul é a mesma, tá? AC' é a base e o vértice B' está mais na frente. Eu agora vou mudar esse vértice de posição. Olha como ele está andando, tá vendo? Quando esse vértice está se movendo sobre a reta B', o volume está mudando? Não, porque eu estou caminhando com esse vértice numa reta paralela à sua base. Então você está vendo a pirâmide se deformando, mas o vértice caminha num plano paralelo à base. Tudo certo? Até que eu vou puxar esse vértice para cá. Opa. O volume não mudou. Esse tetraedro azul, agora eu vou pensar nele assim. Ele é o volume. Agora o vértice para mim é C' e a base é ABC. Rearrumei as letras, tá? Agora eu botei a base embaixo. Tá? Botei a base ABC e o vértice agora é C'. O terceiro não vou mudar nada. Eu vou deixar a base em ABC e o vértice B'. Então isso aqui, o primeiro é o V1, o segundo é o V2
E o terceiro volume é um cara que tem vértice B' e base ABC. Vê se está tudo bem, arrumadinho na sua cabeça, que eu vou apagar essa figura. Sim? Então vamos acender a luz para terminar a demonstração. Pode. Luz. Pronto. Vamos olhar para cá. Você está convencido que essas três pirâmides têm o mesmo volume? Porque elas estão com a mesma base ABC. Qual é a altura da primeira? É a distância de A' ao plano ABC. Qual é a altura da segunda? É a de C' ao plano ABC. E a altura da terceira? É de B' ao plano ABC. Essas três alturas são iguais? São, porque o prisma, né, tá, a face superior, a base de cima é paralela à de baixo. Então as alturas, né, tomadas a partir de cada um dos três pontos é a mesma. Consequentemente, qualquer um desses volumes é 1/3 do volume do prisma. Pronto. Aí surge 1/3, né? Claro que nós demonstramos para pirâmide triangular, mas é muito fácil terminar. Né? Qualquer pirâmide com qualquer base, ela pode ser cortada em pirâmides triangulares, soma os volumes e isso aí está pronto. Um negocinho bem rápido que eu queria mostrar é o seguinte. Juro que é muito rápido. Olha só esse prisma aqui, gente. Aliás, isso aí o mundo inteiro também chama, a gente chama de tronco de prisma, né? Pois é, porque agora o plano de cima, né, ele não é paralelo ou necessariamente, né, o de baixo. Você tem ideia de como é que calcula um volume de um objeto assim, um prisma que não é cortado, assim, que é oblíquo lá em cima? Você tem ideia, né? Por exemplo, esse troço aí, como é que é o volume? Fácil. Hã? Postando e calculando por partes. Mais ou menos. Está escrito aqui, ó. A mesma coisa, isso, pode, luz agora aqui. Se eu fizesse com esse objeto as mesmas transformações anteriores, então o volume disso aí é a soma desses três. Só que agora os três não são iguais, não. Né? Então, a base é a mesma? E as alturas? Bom, as alturas, que são essas distâncias, são diferentes. Então, quando você somar os três, o volume desse objeto, né, vai ser o quê? 1/3, vou chamar de S a área do triângulo ABC, né, vezes a altura a partir de A, chamar, mais 1/3 a área do triângulo ABC, a altura a partir de B, mais 1/3 a altura a partir de C. Então, esse objeto, né, chamado tronco de prisma, volume disso, não precisa fazer de novo. Se você já fez uma vez, está feito. É só usar agora. No prisma, esses três objetos têm mesmo volume, daí esse 1/3. No tronco de prisma, as alturas não são iguais. Então, você usa cada uma delas e soma as três partes. O que te vai dar isso aqui? Vai te dar a área da base multiplicada
pela média das 3 alturas. Quando as 3 alturas são iguais, da área da base vezes a altura, que é o prisma. Se as 3 alturas forem diferentes, tira a média. Quando você tira a média das alturas, você sabe o que você está calculando? Você está calculando essa distância entre o baricentro de um triângulo e o baricentro do outro, tá? Não vou demonstrar isso, mas é exatamente isso que você está calculando. Ok? Finalmente, vocês de tarde vão fazer umas coisas interessantes de volume, mas tem um exercício que eu tenho que explicar o que é. É o seguinte, vocês aí dos estados e pessoal aqui do IMPA, vocês precisam ir na cantina, cada grupo, e pegar 2 copos de plástico. Então, cada lugar faz o seu exercício de acordo com o copo que tiver aí na cantina. Tem que ser 2 diferentes. A cantina é uma sala de café. Aqui no IMPA não é cantina, é sala de café. Uhum. Pois é. Uma parte do exercício é descobrir qual é a fórmula que calcula o volume desse objeto. Tem as indicações, vocês vão conseguir. A segunda parte, que é uma coisa importante, é comparar esses volumes. Primeiro, eu quero que vocês, cada grupo, olhando apenas, sem tirar nenhuma medida, procurem mentalmente ter uma intuição de quantas vezes esse volume é maior do que esse. A intuição é uma coisa que é necessário a gente desenvolver também, fazer exercício, olhar para uma panela e dizer quantos litros tem essa panela. É de 5 litros ou é de 20 litros? Né? Então, avaliar coisas é um exercício interessante e útil. Então, eu quero que o grupo chegue a uma conclusão, né, através dos seus integrantes, apenas olhando quantas vezes o pequeno cabe dentro do grande. Segundo, vamos pegar água e vamos fazer essa transferência para ver se a intuição estava correta. Terceira parte do exercício, pegar uma régua, medir cuidadosamente diâmetro, medir altura. Cuidado que não é a lateral que eu quero, não. A altura na perpendicular, veja que o 0 não está encostando. Faça com cuidado, tá? E aplique a fórmula que você deduziu para ter uma confirmação do resultado. Ou não, ver onde é que está o possível erro. Ok? Então, até de tarde. Logo mais, vamos ter